A gente segue aqui falando sobre os efeitos, né, da guerra no preço do petróleo. Para isso, eu converso agora com o Telmo Ghiozzi, ele que é presidente executivo da Abraspetro, que já está aqui comigo, inclusive. Muito bom dia para você, Telmo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Meu querido, a gente estava acompanhando, estava mostrando aqui ao vivo a situação do Estreito de Hormuz nesse momento, desde o sábado, né, que a gente tem visto essa mudança nesse que é um dos principais canais logísticos, né, que a gente tem no mundo e que principalmente para commodity, para o petróleo. A gente também tem associações como a Bicom acompanhando sempre em relatórios essa diferença, né, de preço internacional e como que fica o impacto aqui no Brasil. Nesse momento, em um cenário de petróleo ainda pressionado no Oriente Médio e com relatórios já mostrando uma defasagem de pelo menos 42% nos polos, né, tanto da Petrobras como de outros, né, de outras distribuidoras aqui do Brasil, isso já é uma não diria premonição, mas é uma sinalização de que a gente deve ter muito em breve impacto no preço de combustível aqui no Brasil? É um pouco difícil prever isso, porque essa guerra começou sábado, né? A gente não tem uma semana de guerra ainda. Embora muito intensa, os efeitos dela ainda são até tímidos em relação ao tamanho da guerra. Então, a flutuação do preço de petróleo ainda foi pequena. O bloqueio do Estreito de Hormuz parece mais grave, que é o efeito da guerra, do que o próprio preço de petróleo. Então, veremos como isso vai se manifestar. No Brasil, a gente tem uma dependência muito grande da Petrobras, e a Petrobras tem uma política de preço muito específica, né? Ela não segue estritamente os preços internacionais do petróleo. Ela tem outros fatores que determinam como que a Petrobras precifica os seus combustíveis aqui no Brasil. Então, essas sinalizações, de certa forma, essas variações de 2%, 5% para cima e para baixo do preço do petróleo, indicam muito mais incerteza do que sinalização de que vai aumentar. Tem umas questões ainda que a gente está precisando entender um pouco mais. Uma semana é muito pouco de guerra. Temos que entender melhor como é que isso vai se manifestar e até se as previsões ou os planos dos Estados Unidos de que a guerra acabe em 4, 5 semanas, se isso de fato se materializar, a gente vai ter passado, o mundo vai ter passado mais ou menos incólume por essa guerra. Agora, Thelma, a gente está falando de risco para precificação, mas em termos também de oferta. O Brasil tem condições nesse momento, porque sabemos que mesmo a Petrobras sendo realmente o polo mais dominante em termos, né, de distribuição de combustíveis, a gente também tem outros distribuidores que não são desse polo Petrobras. E eu quero entender se nesse momento, mesmo no curtíssimo prazo, a gente conseguindo segurar preço, a oferta pode ou deve ser uma preocupação? O Brasil produz hoje 5 milhões de barris de petróleo por dia. Exporta 2 milhões de barris de petróleo por dia. Nós consumimos apenas 3 do total que nós produzimos. Então, a gente tem uma folga muito razoável em termos de petróleo bruto. Não temos, contudo, toda a capacidade de refino e de produção de derivados e combustíveis aqui no Brasil. Por isso que nós importamos um pouco. Esse importado é que pode ter um problema, né? À medida que você falou agora há pouco que a própria China está retendo a sua capacidade de exportação de derivados e combustíveis. Pode ser que isso tenha algum efeito no Brasil. E aí temos uma situação difícil de gerenciar aqui, é que é, a Petrobras vai ter uma política de preços que pode não ser adequada ou positiva para as empresas que importam os derivados de combustíveis. Isso, nesse contexto, a gente pode ter um problema que as empresas que importam vão importar a preços internacionais e a Petrobras vai vender a preços um tanto, digamos, nacionalizados. Mais uma vez, temos que esperar um pouco ver como isso vai se materializar. O Brasil tem até uma capacidade de aumentar a sua produção interna de combustíveis e derivados, mas não é uma coisa muito rápida. É meses, né, pelo menos. Então, de novo, temos algumas incertezas aí. Mais uma vez, em termos de petróleo bruto, temos muita folga. Em termos de derivados e combustíveis, temos dúvidas.
Telmo, a gente está falando aqui de impactos, talvez de preço, de oferta, mas enquanto também olhando pelo lado positivo, o Brasil de repente pode ter uma janela de oportunidade. Como você muito bem falou, temos uma grande capacidade produtiva e com pelo menos uma região importante para esse setor comprometido agora em seu fornecimento de petróleo, porque por mais que esses produtores continuem produzindo, existe o problema de escoamento do que tem sido produzido. O outro problema daquela região também é o de armazenamento, porque daqui a pouco a gente sabe que todas as empresas por ali vão topar a sua capacidade de armazenamento sem ter como escoar esse petróleo. Podemos ter aí uma brecha de oportunidades para empresas, por exemplo, como a Petrobras, expandir em termos de ganhar novos mercados? A gente consegue ter diferencial competitivo para isso? Logisticamente, isso também seria palpável? Sim, há uma possibilidade da Petrobras ou do Brasil aumentar um pouco mais sua produção. Nós estamos hoje com 5 milhões, não é que a gente vai chegar a 10 milhões, não, mas talvez 5 milhões e meio, a gente tem uma folga aqui, e pode ser que a gente consiga exportar um pouco mais, mas também nada muito além de 2 milhões de barris por dia. Os projetos de petróleo não são de ciclo rápido, são coisas de muitos anos para que se materializem, mas sim, temos alguma oportunidade. No curto prazo, a arrecadação de tributos no Brasil do setor decorrente da atividade petrolífera depende do preço internacional. Uhum. Então, à medida que o preço aumenta um pouco, a arrecadação brasileira, com royalties, outros tipos de tributos, aumenta um pouco também, o que talvez dê uma folga para a questão fiscal brasileira. Uhum. E eu acho que o outro ponto que aparece aqui é que estamos vendo mais uma vez que os fatores históricos que determinaram essa guerra, eles vão continuar presentes. Dificilmente os Estados Unidos vai mudar a sua política internacional, dificilmente o conflito do Oriente Médio vai se resolver nas próximas semanas. Então, os fatores continuam presentes, o que significa que o Brasil e outros países precisam manter a sua produção, a sua competência, a sua capacidade de produzir, armazenar e tratar petróleo. Ainda não existe uma substituição, uma fonte energética tão barata, firme e disponível no mundo inteiro quanto o petróleo. Então, nós estamos no caminho da transição energética, mas são décadas para frente até que o petróleo fique, digamos, um combustível secundário. 80% da energia do mundo vem de fósseis, 40% do petróleo. O resto é gás natural e carvão. Só 20% hoje, digamos, é alternativa a petróleo. Então, essa guerra mostra mais uma vez que nós não temos alternativa por hora. Precisamos ter petróleo. Há 30 anos, o Brasil estaria, nesse momento, absolutamente desesperado, porque era importador de petróleo. Mas daqui a 10 anos, o Brasil pode ficar desesperado de novo, porque o Brasil não será exportador de petróleo daqui a 10 anos se não avançar uma nova descoberta aqui no Brasil. Então, porque os fatores que determinaram essa guerra dificilmente não estarão presentes daqui a 10 anos. Então, estamos vendo hoje sinalizações de que é preciso continuar a mantendo a nossa capacidade de produzir petróleo. Senão, teremos um problema daqui a 10 anos, como que tivemos há 30, 40, quando houve as grandes mudanças de preço na economia, no setor de petróleo, né? Por exemplo, o Irã, em 1979, quando teve a sua revolução, que o Shah Reza Pahlavi foi removido do poder, o Brasil sofreu muito com aquilo, porque não era autossuficiente em petróleo. Então, sabemos como é ser não autossuficiente. Sabemos, portanto, como será daqui a 10 anos. Então, essa guerra mostra, mais uma vez, não há alternativa ainda para o petróleo. Perfeito, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos aqui com o Telmo Ghiozzi, que é presidente executivo da Abespreto. Muito obrigada, então, meu querido, pela companhia. Abespetro. Muito obrigada pela companhia, então. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Até uma próxima. Até mais.